Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que eu vou falar sobre o preparo de solo pós-colheita das hortaliças. Quais os cuidados, quais os pontos você deve observar. Este vídeo serve para qualquer cultura de hortaliça que você trabalhe aí na sua propriedade. Se você não é inscrito aqui no Hortonline, se inscreva, deixe seu like na confiança que o vídeo será excelente. E após a vinheta, confira o vídeo de hoje. Na gestão do solo, no manejo do solo, assunto que a nossa equipe de assessoria muito trabalha Brasil afora, um momento chave e importantíssimo que você deve dedicar muitos esforços é no preparo de solo após a colheita. Eu estou aqui nessa área de cultivo da Estação Experimental do Ipacer, da unidade de Rio Paranaíba. Aqui nesta área, no inverno, nós cultivamos batata. Então aqui tinham vários experimentos com cultura de batata. E após a colheita nós fizemos aí uma série de preparos. E que a gente vai falar o que foi feito e te falar de pontos importantes que você deve observar. A cultura da batata, como outras várias hortaliças, muitas vezes é colhido com solo molhado. Então a gente precisa de colocar umidade para colher bem batata, cenoura, beterraba, tomate industrial, dentre outras. Então aí a presença de umidade para você ter eficiência nas operações de colheita, evitar dano à cultura, é muito comum ter essa umidade mais alta. Associado a essa umidade, a gente muitas vezes tem trânsito intenso de tratores e de caminhões para retirar o produto. E isso você pode ter um grande prejuízo à física do solo. Tá? E muitas vezes, o que a gente vê? Em várias regiões, como aqui em Minas Gerais, você faz o cultivo de inverno e quando você acaba esse cultivo, muitas operações acontecendo ao mesmo tempo na fazenda, começa as chuvas de verão, como aqui já está acontecendo, graças a Deus, e com isso, muitas vezes o produtor ele faz um preparo de solo que eu vou dizer aqui no termo popular, meia boca, mal feito, e você vai acumulando uma série de prejuízos a longo prazo no solo. Então a gente precisa de reverter e planejar melhor para fazer isso. Então, pontos importantes. Aqui na nossa área, em muitos dos nossos clientes, a gente sugere que o produtor faça análise de solo um pouquinho antes da colheita, às vezes 15, 20 dias antes do final do ciclo da cultura, ele já faz análise de solo na área. Ou dependendo aí do calendário dele de colheita, de preparo de solo, tamanho da área, ele acaba de colher, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai coletar o solo. Coleta esse solo, vai despachar para o laboratório. O dia que colhe, isso, eu estou despachando esse solo para o laboratório, o que eu estou fazendo na verdade? Eu quero estimar, olha, eu tenho que fazer uma correção de bases trocáveis, cálcio, magnésio, potássio, principalmente esses três. Então eu preciso fazer calcário, preciso fazer gesso, preciso fazer um cloreto de potássio para correção do solo e manter a fertilidade adequada? Já pensando na próxima cultura? Tá, então você vai coletar o solo. Você tem que coletar com antecedência para você não ficar amarrado às operações de preparo posteriormente. Quando você colhe, principalmente essas culturas aí que são colhidas muito molhadas, ponto importante, importantíssimo. Não deixe secar o solo, não perder o que a gente chama de ponto de umidade. Então, às vezes você entrar com uma grade intermediária para você cortar o rastro de caminhão, rastro de trator, e não aflorar grandes torrões. Algumas regiões vão usar um escarificador, então você passa primeiro uma grade, depois um escarificador. A ideia é nunca você deixar o solo secar, e ao mesmo tempo, quando você vai usar um equipamento, você não pode aflorar torrões. Então, por exemplo, eu vou passar uma grade aradora, pode levantar torrão grande. Eu vou passar um subsolador, pode levantar torrão grande, e às vezes o destorroador não conseguir quebrar o torrão. Então você não pode deixar perder a umidade, secar o solo. Por outra, cuidado com os equipamentos que cortam muito profundo, porque eles podem levantar torrões. Tá? Então você vai fazer meio que de imediato. Você tem que ir colhendo e já gradeando,
gradiando e escarificando. É possível você gradiar, esperar um período, faz um arado, por exemplo, enterra o resto cultural, enterra torrão e rotativa a terra na sequência. Tudo sem perder a umidade. No intuito da superfície do solo ficar como está aqui no fundo do vídeo. Ó. Pouquíssimos torrões, ou praticamente alguns locais aqui ausente de torrão. Aí lembra que eu falei para você coletar com antecedência análise de solo? Para quê? Você faz aquela primeira operação de grade, faz aquele trabalho mais superficial do solo, para você não largar uma casca endurecida, torrão, aí vai ter chegado o resultado da análise de solo, você faz a correção. Essa área que nós cultivamos, este ano, 2024, batata no inverno, e aí a gente analisou o solo, olhou o histórico de cultivo, analisamos também a cultura que vai vir na sequência. Qual é a cultura que vai vir que ano que vem? Cebola. Tá? Então, o que a gente, em função disso, a gente fez? Olha, a minha análise de patógeno indicou que eu tinha um tanto aqui a mais de risoctônia, de nematóide de galha. Eu vou plantar cebola que é sensível a esses dois problemas. Então, eu tenho análise biológica, eu tenho análise química, e cebola, obviamente, tem que ter um solo sem torrão. Então, eu não posso ter problemas físicos, eu tenho que ter um solo bem estruturado. Então nós pegamos, fizemos a calagem, correção de potássio, o potássio que ficou baixo, porque a batata produziu muito bem. A batata aqui deu mais de 65 toneladas. Ela baixou um pouquinho o potássio do solo. A gente voltou ele, fez a correção do solo com cálcio e magnésio, já pensando na cebola. Aqui a gente já incorporou produtos biológicos focados no manejo de amiloidógeno. Tá? Então foi fungos que foram incorporados aqui. Aí nós fizemos a operação de grade intermediária, de subsolador, e aqui alguns pontos que tinha mais torrão foi catado de rotativo. Então nós não fez área total, a gente fez aonde a gente viu mais torrão. Subsolamos a área, tá? E um pouquinho disso aí, estou embaralhando aqui algumas informações, mas você vai entender. Logo depois daquela primeira gradagem, eu já estava com os resultados de solo na mão, eu fiz as correções. Aí eu vim incorporando nessas sequências de operações. Então aqui foi feito, ó, grade intermediária, para não deixar o torrão secar, correção de solo, depois eu fiz outra grade intermediária, 2 subsolagens, sendo que entre a primeira e a segunda subsolagem, aonde deu torrão, a gente fez a operação de rotativo, para deixar a área com esse aspecto que está aqui. Aí eu vou virar a câmera, para você perceber aqui como é que ficou. Ó, veja aí como é que está a área. Solo bem interessante, ó. Todo regularizado, tá? Quando você vê um torrão como esse daqui, ó, ele é um agregado de solo. Vou encostar nele aqui, você vai ver que ele quebra facilmente, ó. Aí já desmanchou completamente. Então assim, a gente tem que ter essa condição do solo pleno. Tá? Você vê alguns restos culturais de batata. Tá? Aqui, como a quantidade de cultural da batata foi baixo, a gente optou por não fazer o arado. Quando tem muito resto cultural, às vezes a gente faz o arado para enterrar o resto cultural. E essa batata aqui não é de dormência alta, então ela vai rapidamente brotar ou apodrecer e não vai ficar muito resto cultural de batata aqui. Então tem que fazer um poço, principalmente quem colhe batata, beterraba, tem que fazer uma colheita bem feita para não sobrar muito resíduo cultural. E se necessário você põe um arado de aiveca para enterrar esse resíduo e reduzir a quantidade na superfície do solo. Então eu procurei, ó, corrigir o solo, coloquei biológico, tirei os torrões, e essa área agora, ela estava irrigando, choveu também esses dias, ainda não fiz nada aqui, fiz nada. O que eu estou fazendo no momento? Está germinando planta daninha, vou virar a câmera aí de novo para te mostrar aí o tanto de planta daninha que já tem nessa área, que aparentemente estava limpa. Olha aqui bem de perto, olha aqui que você começa a ver, ó. Vai vendo, ó. Muita planta daninha, ó. Aqui vindo, bem miudinha. Ok? Então, nesse período agora, eu estou fazendo um leve alcave úmido. Assunto que você pode conferir aí, que eu já gravei um vídeo aí uns dias para trás sobre alcave úmido. Que a gente orienta muito os nossos clientes da nossa consultoria e parceiro Horta Online nessa prática de gestão do alcave úmido.
Agora, o que eu estou esperando nos dias? Vai germinar bastante planta daninha, com ela bem miudinha ainda. Eu vou vir agora, vou aplicar a planta de cobertura e vou passar uma niveladora cobrindo essa planta de cobertura. Eu vou ter eliminado esse mato, garantindo que aquela primeira leva de planta daninha, muito agressiva, muito problemática, ela seja eliminada aqui na hora que eu estiver cobrindo a planta de cobertura. E se você for plantar a planta de cobertura em linha, com semeadora de trigo, por exemplo, você faz o plantio da planta de cobertura e depois você passa um herbicida dessecante de contato para eliminar esse mato. E a planta de cobertura germinar no limpo. E aí eu estou chegando na planta de cobertura. Qual planta de cobertura nós vamos colocar nessa área aqui? Nesta área nós vamos colocar uma combinação de milheto, porque ele é um excelente estruturador de solo, ele recicla bem potássio, recicla aí todos os nutrientes que vai ser resíduo da batata. E eu estou colocando 2 crotalárias, Ocroleuca e Spectabilis, focadas no manejo de nematóides. Então eu tenho aí, nessas 3 combinações de planta, eu tenho 2 espécies que elas nem aumentam nem diminuem o nematóide, uma que diminui, uma espécie muito boa estruturadora, outra mediana, que é a Crotalária Ocroleuca, e uma focada em aportar nitrogênio no solo, né? 2, pelo menos, 2 crotalárias aportar nitrogênio no solo. Então eu estou atacando em cima dos patógenos, eu estou aumentando o estoque de nitrogênio do solo, lembrando que eu já fiz fungos aqui, focados em parasitismo de ovos de nematóide. Quando essas plantas de cobertura estiverem maiores, nós vamos ter isolados de bacilos, que o nosso departamento de pesquisa do IPACER já testou, já validou, focado também no manejo dos nematóides. Lá para frente, nós vamos deixar essa planta de cobertura, essa combinação dessas 3 plantas, milheto e 2 crotalárias, crescer. Quando elas estiverem na floração, aí nós vamos fazer o manejo. Aí nós vamos avaliar se a gente vai simplesmente triturar e incorporar, ou se a gente vai dessecar e incorporar. A gente ainda vai gravar mais vídeos aí para frente falando disso daqui no canal também, tá? Mas foque em fazer uma boa gestão do solo no pós-colheita. A gente fala isso muito com os nossos clientes de assessoria. A hora que você precisa mais investir no preparo de solo é no pós-colheita. Normalmente as condições de umidade são boas para fazer o preparo, diferente quando eu vou plantar hortaliça lá no início do ano, que muitas vezes o solo está muito úmido, então eu consigo adequar, tirar torrões, arrumar bem o solo. Isso potencializa o efeito benéfico das plantas de cobertura e também dos agentes de controle biológico. Eu fiz todo esse investimento aqui agora, né, no preparo de solo. Quando eu for preparar literalmente para cebola, o solo não tem torrão, ele está macio, poroso, ele está bem estruturado, eu vou ter poucas operações de máquina e eu não vou precisar, né, de, às vezes, fazer muitas operações numa situação em que, às vezes, o solo está molhado, lá no início do ano. Com isso, eu deixo um solo com mais saúde. A gente tem a série nossa aí do solo sadio, e a gente fala muito aqui no canal, também com os nossos clientes da assessoria, sobre o solo sadio, que é fundamental para você produzir mais. Então, cuide do solo no pós-colheita. Essa aí é uma chave para você ter solos cada vez mais produtivos a longo prazo. Gostou do vídeo de hoje? Coloque aí nos comentários qual a sua dúvida. Fale como é que você prepara o solo no pós-colheita. A gente vai falar mais vídeos aí no canal sobre preparo de solo. Coloque as suas perguntas, que pode ser o assunto do próximo vídeo. Interage também lá no Instagram, leonardo.aquino.ipacer. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.